O Zorro Azul foi uma série lançada em 2014 que tem atualmente 3 temporadas. Sendo uma série infanto-juvenil, a série contava a história de Zu, uma garota que vivia no zoológico que aparentemente pertence à sua família, e vivia todo de aventuras nele com sua amiga Lila, seu amigo Nuno, os tratadores Tio Passarinho, Tia Mimi e Senhor Gelado, e seu irmão Eric. A série, que foi protagonizada por Isabela Fernandes, foi um grande sucesso do Discovery Kids, como eu falei, ganhando 3 temporadas e vários episódios. E um desses episódios não é exatamente de Halloween, mas ele pode ser considerado um episódio de terror, mais ou menos. Por isso que nesse vídeo estou aqui para fazer análise do episódio Os Perigóticos. Olá, pipocas e pipoqueiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e esse é meu canal Jornal Nostálgico, seu canal de filmes, séries e animações aqui do YouTube. Como eu falei tanto no meu vídeo do sítio do Pica-Pau Amarelo, como no meu de DPA, eu pretendia trazer mais vídeos de produções infanto-juvenis brasileiras e cá estou eu com o Zorro Azul, que foi uma das séries que mais marcou a minha infância no Discovery Kids. É uma série que eu gostava muito, que eu achava muito legal. Eu adorava essa série, inclusive foi através dela que eu conheci o trabalho da Isabela Fernandes, né, nossa querida Filipa, em As Aventuras de Poliana. Duda Pimenta, né, a Kessia, muito legal. Esse episódio, gente, ele é o que eu mais me lembro, assim, da série, um dos vários. E um dos que mais se aproxima de episódios de terror, vulgo Halloween. Eu sei que tem outros dois, que no caso são os episódios A Bruxa da Colheita, da terceira temporada. E o episódio A Carta do Animal Misterioso, da primeira. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo separado só pra falar desses dois outros episódios. Já que nesse vídeo eu vim falar do episódio Os Perigóticos, da segunda temporada. Se eu não muito me engano, ele é o episódio 21. E assim, gente, eu tive que assistir esse episódio real de outras formas, porque o aplicativo que eu via de séries, filmes que eu faço vídeos aqui pro canal, eu não tenho mais ele. Tô tentando voltar com ele, mas eu não tenho mais. Então eu tive que assistir esse episódio no YouTube todo picotado. Mas pelo fato de eu lembrar do episódio com muita clareza, tem porque o Zorro Azul, grande parte da minha vida, eu vi ele quando eu ainda podia enxergar. E esse episódio ele ficou muito marcado na minha cabeça, porque eu realmente gostava muito dele. É um episódio muito nostálgico pra mim, o Zorro Azul em si. Inclusive, outro episódio dessa temporada que é muito nostálgico pra mim é Festa Pantaranha. Posso fazer vídeo só sobre. Mas o episódio também é muito nostálgico. Enfim. Vamos analisar agora o episódio e ao decorrer dele eu vou dando minhas opiniões sobre. O episódio começa com a Azul contando pra Lila e pro Nuno uma história de vampiro que deixa o Nuno muito impressionado. E assim, gente, levando em conta que quando eu era menor, uma pessoa que acreditava muito fácil nas coisas, até hoje eu sou um pouco, mas que acredita muito fácil, eu não tenho como julgar. Se eu ouvisse esse tipo de história quando eu era menor, real, eu ia ficar com medo. Por causa, né, eu ouvi uma história bem similar quando eu era menor, e me deixou por muito tempo com medo, ainda mais que eu ouvi na internet. Mas enfim, outras histórias aí. Ele fica com medo, só que a Azul e a Lila ficam falando pra ele que não existe vampiro, não existe essas coisas. Mas ainda assim, ele fica bem assustado ao decorrer do episódio, a gente vai ver essa história melhor. Enquanto isso, a Azul recebe uma ligação via walkie-talkie, porque todo mundo tem walkie-talkie nessa série, falando pra ela ir pra entrada do zoológico, que uns convidados bem especiais chegaram. Inclusive, logo no começo tive a Tia Mimi junto do Tio Passarinho, tratador das aves, e a tratadora dos mamíferos, indo pegar esses convidados muito especiais, que são espécies de caixotes. O começo do episódio não deixa tão claro quem são esses convidados especiais, mas pela temática do episódio ser meio de terror e ter ligação com o vampiro, vocês já devem saber quem são os convidados especiais do episódio, né? Enquanto isso, o Eric, o irmão da Azul, que sonha em ser cantor, compositor, coisa ligada à música, e tá no terceiro, aparentemente, ou é no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, eu não sei dizer qual é o certo, descobre via rádio. Assim, eu sei que essa série é de 2015, mas eu acho muito estranho eles fazerem uso de rádio. Sendo que nessa época, sendo que é numa época que ele já tem celular, já tem uma coisa bem mais tecnológica, então eu acho muito estranho eles fazerem uso de rádio, assim, pra ouvir e saber de algumas notícias, mas enfim. Ele escuta o anúncio de uma banda que ele é muito fã. A banda que dá nome ao episódio, Os Perigóticos.
uma banda de rock que tem todo o estilo meio vampiro e gótico, que tava atrás de um novo vocalista. E eles estavam fazendo um concurso para encontrar alguém para assumir esse cargo na banda. E o Eric decide se candidatar e participar do concurso. E ele descobre que para fazer isso ele tem que fazer 3 etapas do concurso. E a primeira delas é ele ter que fazer um visual bem gótico, bem de vampiro mesmo. Enquanto isso, o tio Passarinho vai ajudar o Senhor Gelado com uma questão aí dele. Ele vai participar de uma corrida de tratadores e para isso ele tem que aprender a andar de bicicleta. Coisa que ele não sabe, ele sabe andar na bicicleta com as rodinhas. Assim, gente, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que não sabe andar de bicicleta. Eu próprio não sei. Mas assim, né? Eu acho interessante tratarem isso com pessoas um pouco mais velhas. Eu acho muito interessante. Bem, o tio Passarinho decide ajudar eles e começa a terceira saga do episódio. Porque só nesse episódio são 3 histórias. A história do núcleo principal, né? Que é o núcleo infanto-juvenil. Dos adultos, com o tio Passarinho e o Seu Gelado. E do Eric. São literal 3 histórias, mas todas no fim se conectam de alguma forma. Enfim, em seguida a Lila, o Nuno e a Azul vão lá ver os convidados do zoo. E até porque eles tinham combinado de dormir naquele dia no zoológico. Eu acho impressionante, viu? Os pais da Lila e do Nuno terem segurança de deixar o filho dele dormir no zoológico. Mas enfim, né? Vamos lá. Eles vão lá e ficam impressionados para ver os convidados que são morcegos. Os animais que dão origem a esse episódio, né? E também dão origem ao mito do vampiro. E as meninas ficam impressionadas com os morcegos, ficam até pensando em dar nomes para eles. Elas precisam de vários nomes, inclusive só para tirar com a cara do Nuno, decidir dar o nome dele para um dos morcegos. O que deixa ele muito chateado, ele vai embora com raiva delas duas. Ele vai lá pra cabana, tá? Só aí já vocês vão entender por que isso é importante. A tia Mimi vai lá resolver algumas outras coisas dos bichos. E elas duas ficam lá pensando em mais nomes pra dar pros morcegos. Quando a tia Mimi tá na cozinha, ela encontra o Eric com essa aparência dele horrorosa. Gente, tá meio estranho, assim. É meio estranho ver o Eric desse jeito, né? Deus do céu, eu também ficaria com medo, assim. E ele explica que, né, pra ele conseguir passar no concurso, a segunda etapa do desafio é ter que fazer uma cena macabra. Resumo. E nisso a tia Mimi dá uma ideia pra ele. Ela pega várias frutas e vegetais vermelhos e faz um tipo de ponche, suco dessas frutas. E dá a ideia dele fingir que aquilo ali é sangue, né, é jarro de sangue. Inclusive eu peguei essa ideia de frutas e vegetais vermelhos com um trabalho meu muito específico, tá? Das minhas coisas de roteirização, criação de história, por aí vai. E aí coloca algumas velas ali na mesa para parecer realmente cena de algo macabro. Enquanto isso, na saga do tio Passarinho e do Senhor Gelado, eles estão lá. O Senhor Gelado leva o maior tombo tentando andar naquela bicicleta, ele pega uma queda real feia. Assim, eu sei que andar de bicicleta não é fácil, assim como andar de patins. Gente, andar de patins, eu sei que é uma tortura, tá? E de bicicleta eu ainda acho um pouco mais fácil. Mas eu vi gente falando que patins é uma tortura. Skate, inclusive eu vi um menino cego andando de skate, é muito interessante. Mas eu sei que skate também é uma luta pra tu aprender a andar. Mas eles decidem continuar, né? Detalhe que todo esse episódio é um dos raros episódios de Zorro Azul que se passa de noite. Até porque, pra dar essa estética de que é um episódio mais macabro, realmente. Pausa pra eu comentar que quando o Nuno tava na cabana, ele escuta umas coisas meio estranhas e meio esquisitas, até que o Eric aparece pra ele dando o maior susto, aquele estilo de vampiro dele. E o Nuno sai correndo e vai contar pra Azul e pra Lila, que ficam desacreditadas. Isso traz ele na cozinha e vê aquela jarra de sangue aí ao redor de velas. Elas não sabem que aquilo é um suco natural, né? Feito de vegetais e frutas vermelhas. Então na cabeça delas aquilo é sangue. Aí elas começam a preocupar. Eles todos, né? Ah, pausa pra comentar que o Eric deu um susto também no Senhor Gelado e no tio Passarinho. Deus do céu. Inclusive, falando nessa saga aqui,
ela só se encerra porque a tia Mimi ajuda o Senhor Gelado a andar de bicicleta melhor. E no fim ele realmente consegue. Ele só vai precisar ter algumas semanas melhor de treino, mas ele vai conseguir aprender até a semana da competição dos tratadores. Por fim, a Azul vai até a cabana sozinha. Gente, eu entendo que, né, ela tá acostumada, usou de certa forma, né, ela cresceu ali. E o Eric também tava fantasiado, tava só pegando uma peça no pessoal, mas assim, eles não sabiam disso. Eles realmente achavam que o Eric tinha virado um vampiro. E foi aqui também, né, eu acho meio inseguro, eu acho meio perigoso andar no zoológico de noite, né, mas enfim. Com o Eric aparecendo, dando o maior susto na Azul e ameaçando atacar ela, até o Nino e a Lila chegarem com uma rede e jogar em cima do rapaz. O que aconteceu? Basicamente, o Eric só fez isso porque ele precisava de um... Para cumprir o concurso, as provas do concurso, para ele virar vocalista da banda dos Perigóticos, ele tinha que gravar uma cena de terror. E ele ia fazer isso com o Azul. Só que aí a Lila e o Nuno, eles não sabiam e tinham atacado o Eric sem saber. O episódio termina com a tia Mimi dando uma aula sobre os morcegos, explicando pros meninos como eles são injustiçados, né? Realmente, gente, morcegos são animais que eu gosto bastante, inclusive o próprio morcego branco. Eu acho ele muito lindo, o morceguinho branco. E de como eles são injustiçados por causa da lenda dos vampiros. Né? Como eles sofrem esse preconceito, porque todo mundo acha que eles são monstros sanguinários. Eu acho muito legal ali a aparição dos morceguinhos. Gente, eu sei que o Zoo é baseado no zoológico de São Paulo. Mas eu realmente não sei se no zoológico tinha morcegos. Eu não lembro disso. Das vezes que eu fui no zoológico quando eu era menor, tá? Mas enfim. O episódio termina, como todo episódio de Zoo da Azul sempre terminava, com clipes de músicas. Inclusive esse clipe, né, que leva o nome tanto do episódio como da banda que o Eric tava querendo se candidatar. Inclusive, só pra deixar claro, tá? Ele não venceu o concurso, mas pra ele tudo bem, ele tenta de novo outra vez. A música Os Perigóticos, que leva o nome do episódio e da banda, é uma das melhores músicas pra mim, de verdade, eu gosto muito dela. Eu acho uma música muito legal. Eu posso fazer um vídeo também ranqueando só as melhores músicas do Zoo da Azul, porque tem muitas. E essa daqui é uma das que eu mais gosto. Muito linda, encerrando assim o episódio. Vamos lá, indo para meus comentários sobre... Eu de verdade gosto desse episódio, eu acho ele muito bom. Assim, ele é de terror, assim, né? Ele não me assusta tanto como o episódio A Carta do Animal Misterioso e o episódio do Dragão de Komodo da primeira temporada, que são dois episódios que me assustam pra caramba. Inclusive, nessa segunda temporada tem outro episódio do Dragão de Komodo, ele me assusta bastante também. Mas sobre ele eu posso fazer outro vídeo. E o episódio A Bruxa da Colheita não me assusta tanto como esse aqui. Ele é um episódio que me dá uma sensação meio estranha, mas é mais por causa da história da Bruxa da Colheita, que a Elo conta, né? Que é contada na Ecovilla, de onde ela veio. E depois a irmã da Elo se passando pela Bruxa da Colheita para assustar... Ah, não! Ela se passa em um momento pela Bruxa da Colheita para assustar o Eric e o Nuno. Aí, só que antes eles tinham se passado pela Bruxa da Colheita pra assustar ela. Então é assim, né? Esse episódio ele me dá mais uma sensação meio que de sobrenatural, do tipo de sobrenatural que eu curto, envolvendo magia, natureza e por aí vai, mais do que de Halloween. Esse episódio ele me passa uma vibe maior de episódio de Halloween. Por isso que ele tá aqui, né, no especial de Halloween, que eu tô fazendo aqui no canal. Então, a nota que eu dou pra ele é 8. Porque eu tenho um apego emocional bem forte, esse Zoo da Azul, eu gosto bastante. Então eu não ia dar uma nota tão baixa pra esse episódio, que sempre me causa uma sensação muito forte de nostalgia. Embora saiba que ele não é assustador e não é tão intenso assim, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quarta não deu pra me gravar, tá, gente? Por causa de várias coisas que acontecem comigo emocionalmente, psicologicamente, na escola principalmente. Mas aí sábado, né, eu vou soltar o vídeo de quarta, que era pra ter gravado na quarta. Mas finjam que é um episódio extra dessa semana de Halloween. E amanhã, né, dia 31, dia das bruxas, eu vou soltar um vídeo muito especial, que eu tô muito animado pra fazer. Então fiquem de olho que vem aí amanhã o vídeo mais importante dessa semana de Halloween.
e o que eu mais estava querendo gravar e que eu tô ansioso pra gravar. Se você tá gostando dessa semana, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, comenta e compartilha pra todo mundo o meu canal do YouTube. Pra ajudar ele a crescer mais e mais. E é isso, um beijo, Henrique, tchau.